Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 21 de março de 2013. Nós estamos juntos há 333 dias lendo a Bíblia e leremos hoje os capítulos 39 a 41 do livro de Gênesis. Nesses capítulos, nós estamos deixando Jacó e começando a nos concentrar em seus filhos, de modo muito particular em dois deles, José e Judá. José será um moço fiel e que vai herdar a primogenitura, porque será distinguido de seus irmãos por seu pai. Isso já começa a acontecer um pouco e de repente nos deparamos aqui com o ciúme dos irmãos que gera mais uma separação familiar. E Judá será aquele que vai herdar a linhagem messiânica, a linhagem da aliança, através da qual Deus vai cumprir as suas promessas. E nós temos um capítulo especialmente dedicado à transformação que aconteceu no interior de Judá, no seu coração, que é o capítulo 38, que discutimos no dia de ontem. Assim, no capítulo 37, você vê José sendo vendido. No capítulo 38, nós estamos falando de Judá sendo transformado. No capítulo 39, estamos falando de José sendo comprado. E José comprado no Egito, já de cara, é relatado a nós que lá no Egito Deus está com ele. Diz o verso 2, o Senhor era com José que veio a ser homem próspero. A prosperidade de Abraão em terra estranha e até mesmo no Egito, a prosperidade de Isaac no meio dos filisteus, é a prosperidade de José no Egito. E Deus é com ele, do mesmo jeito que ele foi com o pai dele quando saiu da casa do avô dele. Quando Jacó deixou Isaac, Deus lhe apareceu em Betel dizendo, eu estou com você por onde você for. E José já carrega essa confiança que o narrador também já deixa muito clara para nós, que é verídica. Deus está aguardando José. Essa frase, o Senhor era com José, emoldura o capítulo 39. Começa no verso 2 e termina no verso 23, falando que Deus está com José, abençoando em tudo. E José demonstra muita consciência disso, porque serve com fidelidade, apesar de vendido injustamente pelos irmãos, serve sem desanimar, serve confiando em Deus, e quando é tentado, resiste dizendo, como eu poderia pecar contra Deus dessa forma? Ele é injustiçado. Como Labão injustiçou Jacó, aqui a esposa de Potifar, que nem mesmo recebe um nome, sendo, portanto, implicitamente censurada nesse relato, a esposa de Potifar injustiça José, mas Deus o está aguardando e protegendo. Nós vemos aqui então um José inicialmente muito diferente do seu pai nos seus primeiros anos. Um José que já aparece em cena dependendo e confiando na providência de Deus, ao contrário de Jacó, que começou tentando se virar com seus artifícios e aprendeu a depender de Deus a duras penas e depois de muito sofrimento. José, então, injustiçado, vai para uma condição ainda pior do que a de escravo, a condição de prisioneiro. E lá recebe dois homens muitíssimo importantes na prisão, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Esses dois homens eram homens da mais alta confiança de Faraó, porque cuidavam respectivamente da sua bebida e da sua comida. Um rei tinha muito medo de ser envenenado naquela época, e então ele encarregava homens muito especiais de cuidarem da sua comida. E esses homens foram aprisionados e, embora representassem o poder que oprimia José, não receberam de José qualquer tratamento ruim ou opressivo. Pelo contrário, José não se deixou amargurar nas condições em que estava, não perdeu a esperança na providência divina e ainda assim tratou bem aqueles dois homens que foram colocados aos seus cuidados. E quando os homens sonharam, o que apontava para toda aquela cultura da época, que eles tinham entendido, recebido uma revelação que diria algo a respeito do seu futuro, aqueles dois homens se puseram perplexos. Mas José diz assim, a Deus não pertencem as interpretações, então contem-me o sonho. E José está dando, portanto, testemunho de que Deus está com ele e que Deus é capaz de ajudá-lo. Ele já havia sonhado lá atrás que os irmãos e os pais haveriam de se encurvar diante dele, e agora há outros sonhos em perspectiva, e outros sonhos ainda virão, que são os sonhos do faraó. E o que é que nós estamos vendo nisso tudo? Que Deus está mostrando desde o começo o que é que ele pretende fazer, que tudo está debaixo da sua soberania, que Deus controla todas as coisas. E então a família da aliança não deve temer. Ainda que a providência de Deus tenha alguns caminhos bem difíceis,
e algumas reviravoltas bem impressionantes, como tirar José da masmorra para colocá-lo no trono, ainda assim Deus está cuidando de tudo e nada escapa ao seu controle. E José então interpreta aqueles sonhos, e a história nos é bastante conhecida, e de fato aquilo acontece como José interpretou, do jeito que Deus havia revelado nos sonhos. Porém, diz o verso 23 do capítulo 40, que o copeiro-chefe se esqueceu de José. Deus não se esqueceu, os homens se esqueceram, mas quando alguém está guardado por Deus, os homens podem se esquecer à vontade, porque no tempo de Deus, Deus vai se lembrar e vai socorrer os seus. E esse tempo chegou quando o faraó sonhou. E o faraó sonhou, e José interpretou o sonho, e José demonstrou um espírito excelente. E nós começamos a ver aqui a sorte de José mudando. Ela começa a mudar quando aquele rapazinho que recebeu uma túnica talar de mangas compridas do seu pai, e que foi despido dessa túnica para ser jogado numa cisterna, agora, depois de ter ido mais fundo ainda para a escravidão na casa de Potifar, e depois ainda pior, para a masmorra na prisão do faraó, agora esse menino vai mudar de roupa, diz o verso 14 do capítulo 41, para se encontrar com o faraó. A sorte de José começa a mudar. E esse menino ainda tem uma tremenda confiança em Deus ao dizer: Deus dará resposta favorável a faraó. Ele já está com 30 anos de idade, deixou a casa dos pais aos 17. Faz 13 anos que ele está fora de casa. Não temos a medida exata de quanto tempo ele trabalhou como escravo, mas sabemos que pelo menos 2 anos completos, como diz o verso 1 do capítulo 41, ele passou preso, esquecido. E esse menino não estava, esse homem a essas alturas, não estava em boas condições de saúde ou de apresentação, pelo menos, porque diz o verso 14 que ele precisou se barbear e mudar de roupa para se apresentar diante do faraó. As suas condições não eram as melhores. Porém, o que nós vemos aqui é a história de José começando a mudar. E José interpreta os sonhos e diz ao faraó: Deus manifestou o que há de fazer, a coisa é estabelecida por Deus. E com essas palavras, José exibe novamente uma tremenda confiança na providência de Deus. Algo que ele pode perfeitamente bem ter entendido ao ouvir a história de seu bisavô, de seu avô e de seu pai. E José aqui então dá conselhos excelentes a Faraó, de tal forma que Faraó se impressiona e diz assim, verso 37 do capítulo 41. 38. Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Aqui você percebe o cumprimento daquilo que Deus prometeu a Abraão. Através da família da aliança, todas as famílias da terra estão sendo abençoadas. O Egito está sendo abençoado pela presença de um membro da família do pacto. E aqui então é o Egito sendo abençoado pela presença de José. Deus o abençoa, Deus lhe dá a interpretação dos sonhos e as suas roupas começam a mudar. A túnica talar que foi rasgada, que foi manchada com sangue de bode, já sumiu da história. Mas ele agora muda de roupa para ir até o faraó e na sequência o faraó coloca no seu dedo um anel de sinete e faz com que José vista roupas de linho fino. Agora então você percebe toda a reviravolta completa e Deus abençoando a sua linhagem. Ao dar nome aos seus filhos, José não reproduz aquela briga de família entre Lia e entre Raquel. Agora Deus vai me amar, porque o meu marido vai me amar porque ele deu um filho, agora meu marido vai se achegar a mim, dizia Lia. Raquel, quando deu à luz a José, falou, agora Deus me deu outro filho. José, quando teve filhos, colocou neles nomes que demonstraram a sua profunda esperança em Deus. Ele chamou o primeiro Manassés porque disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E ao segundo filho ele chama de Efraim porque diz, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Você percebe aqui então o quanto José está testemunhando a bênção e a provisão de Deus. Mas isso é Deus preparando o cenário para abençoar o mundo inteiro. Mas ainda há muita coisa a ser trabalhada dentro da própria família da aliança. Os irmãos que venderam José não foram confrontados com esse pecado. E isso precisa ser feito. Deus vai trabalhar na vida daqueles patriarcas, como trabalhou na vida de Jacó, como trabalhou na vida de Abraão. E é impressionante como isso vai acontecer de uma forma magistral, mas esse é o assunto de amanhã. E a gente se encontra aqui para debatê-lo, se Deus nos permitir. Boa leitura, bom estudo para você e até lá, se Deus quiser.